Má notícia para o torcedor do Corinthians, a vaquinha que torcedores organizados planejavam para a quitação da Neoquímica Arena parece ter subido no telhado. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes dessa história, fala também sobre o Vasco, que desistiu da ação na Justiça Comum por conta daquele jogo semifinal da Copa do Brasil. Preciso falar sobre o Palmeiras, cogitando a rescisão do seu contrato com a Esportes da Sorte. Tem novidades sobre o São Paulo? O que rolou na reunião apenas entre o presidente do Tricolor e Luiz Ubeldia? Para completar, o Cruzeiro abrindo os cofres para as categorias de base. Notícia ruim no Clube Atlético Mineiro. Tem também o time do pai do Neymar, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Antes de mais nada, deixa eu só pedir para você deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Quero começar o vídeo com um tradicional giro de notícias e a primeira informação envolve o Flamengo. Se Maurício Gomes de Matos for eleito presidente rubro-negro, poderemos ter Gustavo Grossi como diretor de futebol do Fla. Para quem não associou o nome à pessoa, eu me refiro ao argentino que atuava como CEO do River Plate nos tempos em que Marcelo Gallardo fez aquela verdadeira transformação, pegando o River Plate na segunda divisão e o colocando como um dos times mais temidos da América do Sul. O que eu posso contar é que Grossi e Maurício Gomes de Matos são muito próximos e o Gustavo Grossi já declarou, já afirmou que vai estar para ajudar no que o Matos precisar. Bora falar também sobre Felipe Melo, que anunciou que vai se aposentar, não no fim desse ano, mas em dezembro de 2025. Ele tem contrato com o Flu somente até o fim dessa temporada e espera renovar seu contrato para ter a chance de disputar o Super Mundial de Clubes. A partir daí, e no fim da próxima temporada, ele quer se aposentar para virar treinador de futebol. Bora falar também sobre o Vitória, que pretende comprar em definitivo os direitos econômicos do volante Luan, que pertence ao São Paulo. Um atleta que não foi aproveitado no Morumbis, mas tem dado conta do recado com a camisa do Leão. Para completar o giro de notícias, falar sobre Lucas Paquetá, jogador da seleção brasileira e do West Ham, foi convocado para uma audiência na CPI sobre manipulação de resultados que acontece no Senado Federal. Já tem até data para esse depoimento, 29 de outubro. Bora falar agora sobre o time do pai do Neymar. Sei se você está sabendo, mas o seu Neymar pai e o Emerson Sheik se tornaram parceiros do Monte Azul, equipe da pequenina cidade de Monte Azul, no interior de São Paulo, cidade para 20 mil habitantes. O início da parceria não foi das melhores, o time caiu da Série A2 para a Série A3 do Campeonato Paulista, ou seja, foi rebaixado no primeiro semestre desse ano da segunda para a terceira divisão. Mas a recompensa apareceu agora nesse segundo turno. Monte Azul fez boa campanha na Copa Paulista, é finalista do torneio e, por consequência, já tem garantida participação em um campeonato nacional do próximo ano. Só para lembrar, o campeão da Copa Paulista escolhe entre jogar a Série D do Brasileiro, a quarta divisão, ou a Copa do Brasil. Já o vice-campeão herda a vaga que não foi escolhida pelo campeão. O Monte Azul disputa a decisão contra a Votuporanguense na partida de ida em Votuporanga. O time da casa venceu por 1-0. O Monte Azul precisa reverter essa derrota com vitória por 2 ou mais gols de diferença para se sagrar campeão nesse sábado. Só para complementar, Emerson Sheik é vice-presidente de um Monte Azul, enquanto o pai do Neymar é uma espécie de consultor para quaisquer assuntos relacionados à gestão. Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro, a notícia não é boa. Antes de se contundir, o atacante Cadu, de só 20 anos de idade, um dos queridinhos do técnico Gabriel Milito, tinha conversas com o futebol dos Estados Unidos. Cadu é representado pelo Lincoln, ex-jogador de futebol, dos caras de carreira mais consolidada no futebol alemão. Pois bem, o Lincoln me contou que havia sondagens e conversas iniciais com o clube da Major League Soccer lá dos Estados Unidos. A ideia era levar o Cadu para uma negociação por empréstimo de uma temporada com opção ou obrigação de compra. Isso ainda estava sendo debatido. O dinheiro seria relativamente bom, mas nem deu tempo de o Atlético entrar nessa jogada. O Cadu acabou se contundindo na sexta-feira da semana passada, a lesão das mais graves. Ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito, teve também lesões no menisco lateral e medial do joelho.
tempo de recuperação de no mínimo 9 meses. Atleta revelado na base do Galo, que nessa temporada somava 32 partidas com 3 gols e mais 2 assistências, se serve de consolo. Cadu, antes da lesão, já havia tido seu contrato renovado até 2027, batendo todos os gatilhos, ou seja, com um salário relativamente interessante. A última sobre o Galo: o clube completou 12 jogos sem derrota na Arena MRV, são 9 vitórias e 3 empates. Bora falar sobre o rival do Atlético, o Cruzeiro, que resolveu investir pesado nas categorias de base. Já havia contado para vocês ao longo dessa semana da sondagem que Alexandre Matos fez a João Paulo Sampaio, o gerente das categorias de base do Palmeiras. A ideia é que ele trabalhasse em conjunto com o Adilson Batista, que recentemente foi anunciado para coordenar toda a captação e todo o trabalho nas categorias de base do Cruzeiro. O investimento promete ser bastante pesado, até porque Pedrinho BH e Alexandre Matos querem transformar o Cruzeiro em um clube tão bem sucedido na base quanto o Palmeiras, Verdão, que arrecadou desde 2015 1 bilhão e 800 milhões de reais com vendas de atletas formados dentro de casa. Para conseguir tudo isso, o Cruzeiro já começou a sua plantação. Mais de 6 milhões de reais investidos apenas com a troca dos gramados. Pedrinho BH já havia investido outros 100 milhões de reais em infraestrutura da Toca da Raposa 2. Esse investimento ainda havia sido feito quando o Cruzeiro era representado. O Cruzeiro tinha como dono o Ronaldo Fenômeno. Outra coisa importante: a pedido do Alexandre Matos, estão sendo contratados uma série de olheiros por todo o Brasil. A ideia é que o Cruzeiro chegue antes nos principais jogadores, com capacidade para contratação até atletas no sub-17. Nesse momento já são quase 10 olheiros espalhados pelo Brasil e a tendência é que esse número aumente. Bora falar agora sobre o São Paulo, para contar o que rolou na reunião de praticamente 1 hora entre Júlio Casares e Luiz Ubeldia. Casares, que costuma dar expediente no Morumbi, esteve hoje no centro de treinamento da Barra Funda, onde os atletas profissionais ficam todo o tempo. E ele participou de uma série de reuniões, a mais importante delas com o técnico Luiz Ubeldia. Só o Casares e o Ubeldia. Em nenhum momento discutiu-se demissão ou algo do gênero. Pelo contrário, o presidente do São Paulo deixou bem claro que conta com o Zubeldia, mas colocou algumas coisas importantes, entre elas a necessidade de os times estar na Libertadores da próxima temporada. O Zubeldia foi apresentado uma série de números, entre eles o prejuízo de 185 milhões de reais no primeiro semestre. Se o São Paulo não estiver na Libertadores do próximo ano, a capacidade de arrecadação tricolor cai bastante e isso seria um enorme prejuízo. Até por isso, Zubeldia foi avisado de que tem 9 rodadas para manter o São Paulo na zona de classificação da Libertadores via Campeonato Brasileiro. Nesse momento, o São Paulo é o 5º colocado. A pergunta que você deve estar se fazendo é: tá bom, o Zubeldia corre risco de demissão? Na teoria, não. Na prática, sim. Se o São Paulo perder contato com essa zona de classificação para a Libertadores, ele pode cair ainda nessa temporada. Caso contrário, mantenha o São Paulo entre os classificados para a Libertadores, vai haver uma avaliação interna entre membros da diretoria e do departamento de futebol no fim do ano para avaliar prós e contras e definir se o Zubeldia fica ou não. O contrato dele só se encerra em dezembro de 2025. Bora falar agora sobre o Palmeiras, que cogita a rescisão do seu contrato com um dos seus patrocinadores master. Patrocinador master do futebol feminino, eu me refiro a Esportes da Sorte. Verdão estuda a quebra antecipada do vínculo, com direito à cobrança, obviamente, depois dessa multa contratual. Isso porque a Esportes da Sorte tem somente até essa sexta-feira para legalizar a sua participação no cenário nacional. Nesse momento, a Esportes da Sorte, que é também patrocinadora do Corinthians, do Atlético Paranaense, do Grêmio, do Ceará, do Bahia, entre outros, conseguiu autorização para funcionar apenas no Rio de Janeiro depois de um acordo com a Loterge. Só para lembrar, a autorização na Loterge custa 5 milhões de reais. A autorização com o Ministério da Fazenda para ter atuação por todo o país custa 30 milhões de reais. Se até essa sexta-feira não houver nenhuma novidade na presença da Esportes da Sorte nessa lista do Ministério da Fazenda, o Palmeiras vai requerer o rompimento do contrato. Verdão, que fatura 18 milhões de reais por temporada com a Esportes da Sorte no futebol feminino, são mais 4 milhões em bônus. Mas o fixo é esse valor de 18 milhões, abrindo mão a pouco menos de 3 meses do fim do ano. O Palmeiras, na teoria, perde 4 milhões de reais, mas certamente ele vai requerer essa grana na justiça. Só para completar sobre o Palmeiras, tenho um contato para vocês sobre aquele acordo com a W Torre, referente a uma série de dívidas que a construtora tinha com o Palmeiras por conta da utilização do Allianz Parque. Importante contar que esses 50 milhões que serão pagos
pagos à vista nas próximas semanas devem ser utilizados pelo Palmeiras para pagamento de uma dívida astronômica maior de todas que o Palmeiras tem hoje com a Samsung. Em 2011 houve uma quebra do contrato de patrocínio master com a Samsung. O valor para a quebra era de 12 milhões e meio de reais. Luiz Gonzaga de Melo Beluso não pagou essa dívida e com juros e correção ela se transformou em 71 milhões de reais. O Palmeiras pretende utilizar os 50 milhões e oferecer propriedades comerciais para não ter de desembolsar tamanho dinheiro. Hora de informação super importante em seu programa Nos Donos da Bola, dessa quinta-feira, na TV Bandeirantes, o craque Neto afirmou que a vaquinha que torcedores organizados do Corinthians estavam organizando para a quitação da Neoquímica Arena subiu no telhado e não deve mais acontecer. Separei a declaração do Neto, abre aspas, acho que acabou aquela parada de vaquinha. Não vai dar mais certo porque a Caixa não quer dar o valor da dívida. O Neto não soube explicar muito bem, mas o que deu para entender é que a Caixa, o banco onde o Corinthians tem um financiamento, não está muito disposto a acabar cedendo. Desde o princípio essa era a minha suspeita, mas como o Corinthians e a Caixa sinalizavam de que essa história poderia avançar, eu até em algum momento achei que ela poderia ir adiante. Só para lembrar, torcedores corintianos organizados se propunham a lançar um Pix e qualquer torcedor corintiano que quisesse participar desse projeto para quitação da Neoquímica Arena poderia fazer as suas doações e essa grana cairia diretamente em uma conta específica para essa finalidade. Hoje o Corinthians deve algo na casa dos 710 milhões de reais pelo financiamento do estádio para a Caixa. Só para complementar, pouco depois de o Neto dar essa informação, a Gaviões soltou o seguinte comunicado, abre aspas, o projeto de quitação da Arena segue nos planos da Gaviões da Fiel e nossa comissão tem trabalhado diariamente para a organização de todas as diversas frentes da campanha de arrecadação. Já foram selecionados os parceiros, definidas as estratégias de mobilização e da plataforma de doação. Porém, para que a iniciativa siga adiante, se faz necessário resolver toda a parte burocrática entre Caixa e Corinthians, inclusive o valor correto e devido para a quitação, a fim de garantir que a campanha alcance o seu objetivo principal de direcionar todo o valor arrecadado para uma conta da Caixa e que o banco utilize o saldo exclusivamente para a liquidação da dívida. Fecha aspas. Só para completar sobre o Corinthians, nessa quinta-feira o Corinthians comunicou ao Flamengo que vai exercer o direito de compra do Hugo Souza, como estava previsto em contrato. A previsão era de que o pagamento poderia ser feito a partir do dia 10, quinta-feira, mas até esse momento ainda não houve a quitação. O valor é de 800 mil euros, ou mais ou menos 4 milhões e 800 mil reais. Há quem garanta, inclusive no Rio de Janeiro, que o Corinthians pretende fazer um parcelamento dessa dívida. Resta saber se o Flamengo vai aceitar. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Vasco da Gama, que desistiu de recorrer à Justiça Comum, como já era de se esperar, em relação àquela treta com a CBF pela realização ou remarcação dos jogos da Copa do Brasil. Só para lembrar, Vasco e Atlético Mineiro, Corinthians e Flamengo se enfrentariam logo depois da data FIFA, na quarta e quinta-feira da semana que vem. Mas, atendendo a um pedido do Flamengo, a CBF alterou e vai fazer com que esses times joguem primeira rodada do Campeonato Brasileiro pós-data FIFA e no final de semana disputem as partidas de volta da semifinal da Copa do Brasil. Vasco e Corinthians eram aqueles que se mostravam mais irritados. O Vasco cogitou ir à Justiça Comum, mas você sabe, qualquer clube esportivo que recorra à Justiça Comum pode ser desfiliado, sofrendo as principais punições possíveis. Vale contar também que o Corinthians recuou em relação a essa obsessão pela remarcação dos jogos. O Corinthians e o Vasco haviam recorrido ao STJD, o Vasco mantém esse pedido no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, mas o próprio Pedrinho já sabe que a chance dessa empreitada avançar é muito pequena, levando em consideração que STJD e CBF são muito próximas. A chance de qualquer mudança em relação a datas praticamente inexiste. Vasco e Atlético vão se enfrentar, o que tudo indica, no próximo sábado, não esse o outro, dia 19 de outubro, jogo de volta, partida de ida, vitória do Atlético Mineiro por 2-1. Já no domingo teremos Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena, na partida de ida do Flamengo no Rio. Para você deixar sua opinião e comentar sobre o que quiser, só usar o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, se inscrever no canal, a gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!